O maníaco Lázaro está deixando vestígios por onde passa e quais são as pistas que, dia após dia, levam a polícia cada vez mais perto desse maníaco? Agora a gente aciona Maicon Leão de novo, ao vivo, aqui no SBT Brasília. Maicon, é com você. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde aos amigos aí de Brasília. Pois é, Malta, como você disse, dessa vez ele tem deixado pistas por onde passa. Seja em uma casa que ele acaba se alimentando, pegando alguma coisa ou deixando outra, ele vai deixando pistas para que a polícia consiga ir fechando esse cerco e tendo noção de por onde ele está passando. Uma das mais recentes foi justamente uma camiseta que estaria suja de sangue. O secretário de Segurança Pública de Goiás chamou até de torniquete, que seria justamente para pressionar um possível ferimento que ele teria tido durante a troca de tiros que aconteceu ontem à tarde. A polícia segue apurando, tem também essa questão de um despacho encontrado também aqui na região de Girassol, com uma vela, aquela vela mais grossa, conhecida popularmente por 7 dias, ela já estava queimada mais ou menos da metade, o que deixa a polícia na dúvida se teria sido Lázaro, se ele já estaria aqui mesmo há algum tempo, quando que essa vela teria sido acesa, ou se poderia ser, por exemplo, pessoas aqui da região fazendo trabalhos para que ele pudesse ser encontrado. Cada lugar que ele passa, essas pistas dão para a polícia novas informações e novas estratégias para poder tentar localizar esse maníaco que tem assustado o entorno do Distrito Federal e até várias regiões do estado mais afastadas daqui têm ficado preocupados com essa situação, Malta. Então, em muitas casas, a gente teve até um registro antes de ontem, onde ele entrou numa casa, chupou uma mexerica, conseguiu pegar chocolate e deixou algumas roupas. Aquilo deu para a polícia uma localização mais precisa de onde ele teria, por exemplo, passado a noite, como que ele está. O secretário diz que ele passou 15 dias da outra vez fugindo da polícia, sem se alimentar. Dessa vez eles sabem normalmente quando que ele se alimentou, qual é o estado, se ele está mais cansado. E essa última pista justamente desse torniquete traz para a polícia a expectativa de que ele esteja ferido, o que dificulte cada vez mais essa fuga, que traz para o secretário a impressão de que eles estão fechando o cerco cada vez mais, que ele está cada vez mais próximo. Mas agora, Malta, uma análise que a gente fez hoje de manhã, as nossas equipes aqui conversando, é que ele faz questão sempre de mostrar que ele está perto da base, que ele está perto da central de comando das operações. No início da semana, quando a base estava no posto de combustível em Edilândia, as investigações apontavam que ele teria seguido para sentido de Cocalzinho de Goiás. A base chegou até a ser transferida para cerca de 30 quilômetros de distância. E logo depois que os policiais chegaram naquele local, Lázaro deu um sinal que estava aqui perto, que foi justamente o confronto com aquele chacareiro. Depois a base voltou lá para o posto e teve a outra questão do sequestro daquela família, das 3 pessoas da mesma família. Aquela distância é bem próximo do posto, inclusive de lá do posto onde a gente conseguia ver a estrada que dá acesso a essa chácara. E o mais recente foi a aparição dele ontem à noite aqui próximo à central de comando montado nessa escola aqui de onde a gente fala da frente. Ele teria chegado aqui perto, essa informação foi confirmada pelo secretário, teve uma correria ontem à noite e a gente acompanha agora a chegada de novas viaturas do Batalhão de Cães da Polícia do Distrito Federal. Essa movimentação ela é intensa, ela acontece a todo momento, tanto de entrada e saída de viaturas. Porque, Malta, qualquer denúncia que chega, qualquer informação que a central recebe aqui, equipes são enviadas para checar. Por mais básica, digamos que seja, igual, por exemplo, um cachorro que latiu muito durante a noite, o secretário garantiu que as equipes são deslocadas para esse local para entender o que está acontecendo lá, se pode ser o Lázaro, porque para eles qualquer informação, o quanto antes eles chegarem, é vantagem para conseguir pegar Lázaro. Malta. Muito obrigado, Maicon. Então fica aqui o nosso apelo à população também para que use o bom senso. Acione a polícia sempre que achar e que julgar necessário, mas pelo amor de Deus, a gente já disse isso tantas vezes, falo mais uma, não é hora de passar trote, não é hora de brincar com esse caso. Maicon, muito obrigado pelas informações. E eu queria agora chamar o Maicon Leão para conversa com a gente. Ele é repórter na TV Serra Dourada, que é afiliada do SBT lá em Goiânia e junto com a nossa equipe tem trabalhado para trazer a você a melhor cobertura. Maicon, eu tenho percebido às vezes nas redes sociais que até de madrugada você, a Kátia ou o Tatuzinho estão ao vivo, muitas vezes nas redes sociais, ou então decupando uma entrevista. Eu quero saber de você, como está a sensação de trabalhar nessa cobertura e qual tem sido a dificuldade também que os repórteres têm encontrado aí no local?
Malta, a maior dificuldade que a gente tem até agora é justamente lidar com as fake news. A gente já tem uma série de dificuldades de checar as informações, de confirmar essas notícias com as fontes oficiais, no caso o secretário de Segurança. Muitas vezes nessa movimentação que acontece a todo momento, a viatura que chega, a viatura que sai, o Rogério Silva está mostrando pra gente tem que checar essas informações. E quando chega a notícia falsa pra gente, a gente tem um trabalho maior ainda de ir atrás dessas informações. E às vezes a gente está de folga, tem algumas horas para descansar, mas a gente sente a necessidade de corrigir essa informação falsa que está sendo divulgada. E aí eu, a Kátia, a Rosane Ferraz de Goiás, todo mundo conectado nessa mega operação para trazer informação para quem está em casa. Não tem essa de a gente parou, descansou, não, é o tempo inteiro, 24 horas, até porque aqui é uma região de difícil acesso, acaba às vezes sendo longe, ir para Goiânia e voltar. Eu e o Wilton Santiago acabamos ficando aqui, a gente está numa escala de 24 por 24 horas. Então assim, a gente passa a noite mesmo acompanhando, vendo a movimentação, às vezes a gente fica aqui parado, vê só a viatura entrando, saindo, às vezes tem uma movimentação mais intensa, a gente fica preocupado, às vezes avalia se vale a pena ir atrás, porque tem também a questão da segurança das equipes. E a gente percebe que essa situação não é só nossa. A gente vê aqui, ó, equipes de imprensa de vários cantos do país, não só do Distrito Federal, não só aqui de Goiás, mas tem gente de todos os cantos do país vindo acompanhar esse caso que tem chocado. Igual o Tatuzinho falou agora há pouco para Goiás, o Lázaro não é só o bandido mais procurado do Distrito Federal e de Goiás. Hoje ele já é considerado o bandido mais procurado do país. Comentava isso ontem ao vivo no Fofocalizando, porque que outro bandido hoje mobiliza a ação simultânea de mais de 200 policiais na captura dele? Não tem, é o Lázaro. E, Maicon, outra coisa rapidinho. Ontem a Vanessa Vitória estava ao vivo no Instagram pelo SBT Brasília, transmitindo a coletiva, e eu pude perceber vários comentários subindo de pessoas com um certo encantamento com a vida de repórter, porque entenderam a emoção do repórter ali em loco. É uma emoção, mas é um ofício. E a missão é informar você.